Jó, introdução. A obra-prima da literatura do movimento sapiencial é o livro de Jó. Começa com a narração em prosa. Era uma vez um grande servo de Deus, chamado Jó, que vivia rico e feliz. Deus permitiu a Satã prová-lo para ver se ele continuaria fiel no infortúnio. Ferido primeiro nos seus bens e nos seus filhos, Jó aceita que Deus retome o que lhe havia dado. Atormentado em sua carne por doença repugnante e dolorosa, Jó se mantém conformado e censura sua mulher, que o aconselha a amaldiçoar a Deus. Então, 3 amigos seus, Elifaz, Baldade e Sofá, chegam para compadecer-se dele. 2. Após esse prólogo, abre-se grande diálogo poético, que forma o campo do livro. Primeiramente, é conversa entre 4 pessoas, em 3 ciclos de discursos. 3 a 14, 15 a 21, 22 a 27. Jó e seus amigos contrapõem suas concepções da justiça divina. As ideias progridem de modo bastante livre, principalmente intensificando-se a luz sobre os princípios postos no início. Elifaz fala com moderação da idade e também com a severidade que longa experiência dos homens pode dar. Sofá se deixa levar pelos arroubos da juventude. Baldade é o homem sentencioso que se mantém no meio termo. Mas os 3 defendem a tese tradicional das retribuições terrestres. Se Jó sofre é porque pecou, porque pode parecer justo a seus próprios olhos, mas não é aos olhos de Deus. Diante dos protestos de inocência de Jó, só sabem radicalizar sua posição. A essas considerações teóricas, Jó contrapõe sua experiência dolorosa e as injustiças de que o mundo está cheio. Retorna ao tema sem cessar, e sempre esbarra no mistério de um Deus justo que aflige o justo. Não caminha, fica vagando na escuridão. Em sua aflição moral, profere gritos de revolta e palavras de submissão, e tem momentos de crise e de alívio em seu sofrimento físico. Este movimento alternado atinge 2 ápices: o ato de fé, do capítulo 19, e o protesto final de inocência, do capítulo 31. É então que intervém nova personagem, Eliú, que contesta a Jó e seus amigos e com eloquência prolixa, 32 a 37, procura justificar a maneira de agir de Deus. É interrompido pelo próprio Yahvé, que do meio da tempestade, isto é, no contexto das antigas teofanias, responde a Jó, ou melhor, recusa-se a responder, pois o homem não tem o direito de julgar Deus, que é infinitamente sábio e todo-poderoso. E Jó reconhece que falou sem compreender. 38, 1 a 42, 6. Epílogo em prosa põe termo ao livro. Yahvé censura os 3 interlocutores de Jó e devolve a este filhos e filhas e seus bens em dobro. A personagem principal deste drama, Jó, é o herói dos tempos antigos. Eze 14, 14 e 20. Ponto 20. Que se supõe ter vivido na época patriarcal, nos confins da Arábia e do país de Edom, numa região cujos sábios eram célebres. JR 49:7, BR 3, 22 a 23, AB 8, e de onde vem também seus 3 amigos. A tradição considerava-o grande justo, CF EZ 14, que permanecera fiel a Deus numa provação excepcional. O autor serviu-se dessa velha história para enquadrar seus livros, e não obstante as diferenças de estilo e de tom, o diálogo poético não pôde ter existido sem um prólogo e o epílogo em prosa. No diálogo tem sido contestada a autenticidade de certas passagens. O poema sobre sabedoria 28 não pode ser posto nos lábios de Jó. Contém noção de sabedoria que não é a de Jó nem de seus amigos. Por outro lado, tem afinidade com o discurso de Yahvé, 38 e 39. Mas é obra que provém do mesmo ambiente e que foi composta à margem do livro. Não se sabe por que foi inserida precisamente neste lugar, onde ele não tem ligação com o contexto. Também se tem duvidado que
Os discursos de Yahvé 38 a 41 pertencem ao poema primitivo, mas quem assim pensa desconhece o sentido do livro, precisamente porque não leva em conta a discussão que precedeu nenhum caso particular de Jó, porque transferem o debate do plano humano ao puramente divino. Esses discursos dão ao problema a única solução que o autor vislumbra, a do mistério das ações de Deus. No interior dessa seção, alguns gostariam de descartar pelo menos a passagem sobre o avestruz, 39, 13 e 18, e as longas descrições de Bemote e de Leviatã, 40, 15 a 41, 26. Se suprimirmos as descrições desses dois animais exóticos, quase nada resta do segundo discurso de Yahvé. Teria existido primitivamente um discurso único, que teria sido aumentado e dividido em dois por uma primeira e breve resposta de Jó, 41, 3, 5. A hipótese é atraente, mas não há nenhum argumento decisivo em seu favor, e a questão é de importância secundária. Enfim, no terceiro ciclo de discursos, 24 a 27, desordem real, que se poderia explicar por acidentes da tradição manuscrita ou por retoques redacionais. A autenticidade dos discursos de Eliú, 32 a 37, está sujeita a dúvidas mais sérias. A personagem intervém subitamente, sem ter sido anunciado, e Yahvé, que o interrompe, não o leva em conta. Isto é mais estranho ainda, porque Eliú antecipou em parte os discursos de Yahvé. Dá inclusive a impressão de querer completá-los. Por outro lado, repete inutilmente o que disseram os três amigos. Enfim, o vocabulário e o estilo são diferentes e os aramaísmos são muito mais frequentes que em outros lugares. Parece, portanto, que esses capítulos foram acrescentados ao livro e por outro autor. Mas eles também trazem sua contribuição doutrinária. O autor de Jó não nos é conhecido senão pela obra-prima que compôs. Por ela reconhece-se que certamente se trata de um israelita nutrido das obras dos profetas e dos ensinamentos dos sábios. Vivia provavelmente na Palestina, mas deve ter viajado ou morado no exterior, particularmente no Egito. Sobre a data em que viveu não podemos fazer senão conjecturas. O tom patriarcal do relato em prosa levou os antigos a crer que o livro era, como o Gênesis, obra de Moisés. Mas seja como for, o argumento só valeria para o contexto do poema. E esse colorido se explica suficientemente como herança da tradição ou como pasticho literário. O livro é posterior a Jeremias e a Ezequiel, com os quais tem contatos quanto à expressão e ao pensamento, e sua linguagem está fortemente mesclada de aramaísmos. Isto nos situa na época posterior ao exílio, no momento em que a obsessão pela sorte da nação é substituída pela preocupação com o destino dos indivíduos. A data mais indicada, mas sem razões decisivas, é o começo do século V antes de nossa era. O autor considera o caso de um justo sofredor. Para a doutrina corrente das retribuições terrestres, tal caso seria paradoxo e real. O homem recebe aqui na terra a recompensa ou o castigo de suas obras. No plano coletivo, a norma é claramente indicada pelos grandes textos de Deuteronômio 28 e Levítico 26. O livro dos Juízes e os dos Reis mostraram como o princípio se aplica no desenrolar da história, e a pregação profética o supõe constantemente. A noção da responsabilidade individual, já latente, às vezes expressa, Deuteronômio 24, 16, JR 31, 29 a 30 e Reis, 2 Reis 14, 6. É exposta claramente em EZ 18. Mas até mesmo Ezequiel se restringe às retribuições terrestres. E assim incorre no flagrante desmentido dos fatos. Numa perspectiva de solidariedade, pode-se aceitar que, predominando os pecados da coletividade, os justos sejam punidos juntamente com os maus.
Mas se cada um deve ser tratado segundo suas obras, como o justo pode sofrer? Ora, há justos que sofrem cruelmente. Jó, por exemplo. O leitor sabe, pelo prólogo, que seus males vêm de Satã e não de Deus, e que eles são a prova de sua fidelidade. Mas Jó não o sabe, tampouco seus amigos. Estes dão as respostas tradicionais. A felicidade dos maus é de curta duração. CF, SL 37 e 73. O infortúnio dos justos prova sua virtude. CF, Gênesis 22 a 12. Ou então, a pena é castigo pelas faltas cometidas por ignorância ou por fraqueza. CFSL 19, 13, 25, 7. Isto, à medida que acredita na inocência relativa de Jó, mais os gritos que a dor lhe arranca, suas queixas contra Deus, leva-nos a admitir nele um estado de injustiça muito mais profundo. Os males que Jó padece não se podem explicar senão como castigo de pecados graves. Os discursos de Eliú aprofundam essas soluções. Se Deus aflige os que parecem injustos, é para fazê-los expiar pecados de omissão ou faltas inadvertidas. Ou então, e esta é a contribuição mais original destes capítulos, é para prevenir faltas mais graves e curar do orgulho. Mas Eliú mantém, como os três amigos, embora com menor rigidez, a ligação entre o sofrimento e o pecado pessoal. Contra essa rigorosa correlação, Jó se levanta com toda a força de sua inocência. Não nega a retribuição terrena, espera e Deus lhe concederá finalmente no epílogo. Mas, para ele é escândalo o fato de ela lhe ser negada no presente, e busca em vão o sentido de sua aprovação. Luta desesperadamente para reencontrar a Deus, que se esquiva e em cuja bondade ele continua crendo. E quando Deus intervém, é para revelar a transcendência de seu ser e de seus desígnios e reduzir Jó ao silêncio. Esta é a mensagem religiosa do livro. O homem deve persistir na fé até mesmo quando seu espírito não encontra sossego. Naquela etapa da revelação, o autor do livro de Jó não poderia ir mais longe. Para aclarar o mistério da dor inocente, era preciso aguardar que se tivesse a certeza das sanções de além-túmulo e conhecer o valor do sofrimento dos homens unidos ao sofrimento de Cristo. A pergunta angustiante de Jó responderão dois textos de São Paulo. Os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que há de revelar-se em nós. Em RM 8,18, e completo em minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor de seu corpo, que é a Igreja. CL 1,24. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.